3, versículo 1. Quando eu estava preparando a pregação, uma frase que ecoou e eu até anotei é que é o seguinte: estar perto do templo não significa estar dentro da presença de Deus. Estar perto do templo não significa estar dentro da presença de Deus. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punhavam diante da porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e a João que iam entrando no seu templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E ele lhe disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-se pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé e andou. Entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Mais uma vez, só para você glorificar. E ele entrou no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Queria que você fechasse seus olhos e orasse em concordância comigo. Senhor Deus e Pai, nós estamos na tua presença, Deus, mais uma vez te agradecendo por tudo, Pai. Muito obrigado porque o Senhor desde o início do culto tem falado conosco, Pai. Também muito obrigado porque o Senhor tem usado cada pessoa, Deus, de maneira individual. Desde o início do culto nós já escutamos a tua voz, nós já sentimos o teu toque. Então aqui na pregação que não seja diferente, Deus. Que a minha boca seja instrumento teu e que a minha boca só venha sair palavras que venha agradar a ti, Deus, e não ao ego do homem, Pai. E mais uma vez eu te peço, preenche o teu povo, porque eu sei que eles estão cheios da presença, mas preenche, transborda diante da presença, Deus. E mais uma vez eu te peço, Pai, vai agora transbordando a palavra no coração de cada um, porque nosso coração está preparado para escutar a tua palavra. E todos dizem, mais forte, todos dizem amém. Quando nós vamos ler, já para fazer uma introdução, quando nós vamos ler o livro de Atos, nós temos que entender que o Atos dos Apóstolos tem esse nome exatamente porque é uma continuação daquilo que Jesus deixou enquanto ordem. Então, se você for ver diante do Atos 1 e Atos 2, vocês vão ver a preparação e também a descida do Espírito Santo. Porém, a partir de Atos 3, agora começa a jornada dos discípulos, ou então dos apóstolos, para poder continuar e propagar a palavra do Senhor. Aqui é diferente do Antigo Testamento. Aqui nós não temos um Jesus que ainda vai vir, ou uma promessa que Jesus irá vir e participar diante da terra. Nós temos aqui um Jesus que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, porque foi isso que ele pregava diante dos seus discípulos. Então aqui nós temos a continuação dos atos dos discípulos para propagar o nome de Jesus. Então, Atos dos Apóstolos é a continuação da vida de Cristo, porém nos passos dos apóstolos. Quando vai falar sobre nos passos, é porque até hoje nós vivemos a nossa vida cristã seguindo os passos de Jesus. É isso que Paulo disse: sejam, pois, imitadores de Cristo, assim também como eu sou.
Então é isso que nós fazemos todos os dias. Todos os dias nós acordamos, nós respiramos e pedimos permissão diante do Senhor. E principalmente nós pedimos para que o Senhor nos ajude a tomar decisões, nos ajude a poder sair de algum tipo de emboscada. Quando eu falo emboscada, é algum tipo de prova. Todos os dias nós oramos ao Senhor e pedimos para que o Senhor nos dê direcionamento, porque nós queremos andar segundo os passos de Jesus. Porque foi Ele mesmo que deixou a promessa: se vocês seguirem os meus passos, obras maiores vocês irão fazer. Então é isso que nós propagamos, é isso que nós queremos levar para todo mundo. Quando nós pregamos a palavra, é porque um dia Jesus pregou e nós queremos fazer igual. Nós queremos propagar a palavra do Senhor para outras pessoas. Quando estamos na escola e pregamos a palavra, nós fazemos igual a Jesus, porque nós queremos que outras pessoas também sejam salvos. Essa é uma promessa que ecoa. Então, a promessa de Atos é continuação. Continuar. É esse verbo que veio na minha cabeça quando eu comecei a lembrar de Atos dos Apóstolos, do livro Atos dos Apóstolos. É continuação, continuar. E quando Jesus ele começou a falar, olha aí, de pregar, ele estava falando: não fique acomodado em um local só. Saia do seu local, saia do seu comodismo, prega a palavra do Senhor. Sabe o que mais falam? É que nós somos a continuação de Atos, aquilo que vem depois do que os discípulos fizeram. Então nós propagamos a palavra do Senhor. Nós levamos a palavra do Senhor para outros locais. É isso, é essa a nossa missão, e é isso que Jesus colocou. Porém aqui em Atos 3, nós temos um encontro um pouco interessante, porque nós temos encontros de mundos diferentes. A música que vocês acabaram de ver, eu já tinha até pregado sobre Eclesiastes, né? Eclesiastes. Então eu já tinha pregado sobre isso, sobre a questão de que o fogo ele não pode se apagar. Quando ele vai colocar sobre isso, não é uma promessa apenas para aquele povo, é uma promessa futura. Porque quando vai falar que o fogo do altar não se apagará, ele está querendo dizer, a partir deste momento, a partir do momento que eu vim para cá, que desceu o Espírito Santo, o fogo nunca mais irá se apagar. Não é uma suposição, é uma ordem. O fogo não vai se apagar diante do altar. Não importa o que aconteça, ele vai permanecer cheio. Não importa o que aconteça, ele vai permanecer queimando. Não importa o que aconteça, ele vai continuar aceso, porque o fogo não pode se apagar. E é isso que os discípulos eles estão fazendo. Eles estão continuando a ordem que Jesus colocou. Então, aqui uma das coisas que mais preste atenção, ele fala o seguinte: quando estava chegando o momento da oração, logo lá no início, Pedro e João subiu junto ao templo a hora da oração. E ele fala, a hora nona. Nós entendemos que quando nós vamos analisar um contexto, nós temos que analisar por completo. E diante do versículo 1, ele deixa bem claro a hora que se tinha para orar. E ele deixa bem claro, a hora nona. Quando nós estamos colocando aqui, é uma informação muito importante, sabe por quê? Dá a ideia de continuidade. Não é algo que ele fazia momentâneo, então quando ele lembrava, não, era algo que ele fazia todos os dias. Então todos os dias ele ia para o templo, todos os dias os discípulos iam orar, todos os dias os discípulos iam buscar, então todos os dias fazia isso. É como se fosse o seguinte: você sai da sua casa, mas sabendo que de 7 horas você tem que estar na igreja, porque é momento de adoração. Como se fosse isso. Na quinta-feira acordo, faço tudo, mas antes das 7 eu tenho que estar em casa, porque eu tenho que tomar banho, de 7 horas descer para o templo. Era isso, era o costume. Então os discípulos, quando eles iam até a igreja, até o templo, ele começava a falar que é diante da hora da oração. Continuidade. E vocês vão escutar eu falando muito sobre isso, sobre continuidade.
Então, aqui nós temos um encontro. Nós temos uma pessoa que sai do seu local para poder buscar ao Senhor, e nós temos uma pessoa que sai ao seu local para poder se autocomiserar. Com o que é isso? Se autocolocar para poder pedir esmola, fazer sua humilhação diante do povo. Porque naquela época, pessoas que pediam esmola não era bem vista diante da sociedade. E outra, ele era coxo. Pode preparar, Sabrina, o primeiro versículo. Sabe o que a gente entende diante do contexto? Um coxo, quando se existia um coxo diante do local, ele era obrigado a sair diante daquela população, ou então diante do meio que ele estava. Ele era escanteado. Talvez você já escutasse a palavra marginalizado, mas antigamente a palavra marginalizado, ela vinha porque era onde ficavam as pessoas, ficava diante das margens. Marginalizado. Então, nós temos um coxo que ele morava perto de uma marginal, ou seja, perto da margem, no escanteado, um coxo escanteado diante de tudo. Então nós temos essas duas visões de mundo, entre os discípulos que vinha para buscar o Senhor e o coxo que vinha apenas para pedir esmola. Quando nós olhamos para a palavra coxo, nós queremos sempre somente olhar para ele e ver a questão da cura que ele teve. Porém, nós temos que lembrar que coxo nos dias de hoje, ele pode tanto ser enquanto doenças carnais quanto doenças espirituais. Olha lá em 1 Reis 18, 21. Olha o que Elias disse, apenas esse versículo. Então Elias chegou diante do povo e disse: até quando vocês cocheais entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiam. Porém o povo nada lhe respondeu. Aqui Elias ele usou a palavra coxo. Não era para pessoas doentes, não era para pessoas que tinham algum tipo de paralisia. Ele usou coxos para pessoas. É coração fragmentado, é fé danificada. É isso que Elias estava querendo falar. Qual é o contexto do versículo? Elias olhou diante do templo e viu um altar totalmente quebrado. Quebrado por quê? Porque o povo se dividiu. Aquilo que antes seguia apenas a Deus, agora estava seguindo também a Baal. Então era um templo, era um altar, a qual estava quebrado. E Elias disse o seguinte: restaurai-vos o altar. E ele ainda fez a indagação: porque vocês andam cocheando? Porque vocês andam com o coração duro? Porque vocês andam com o coração de dois pensamentos? Isso serve para os dias de hoje. Porque os altares estão quebrados? Porque pensamento duplo? Porque desse jeito e não desse jeito? Porque palavras contrárias? Porque correr contra o que a Bíblia diz? E porque ir de encontro contra o que o mundo ele quer impor? Porque altares quebrados, coxos de fé. Você entende que a deficiência ele não pode ser apenas natural, ele pode ser também espiritual. Talvez a sua fé está fragmentada e você não percebe. Talvez você venha para a igreja pedir esmola e você não percebe. Por isso tem que ter o renovo do Senhor. Faça a mesma palavra de Elias: até quando vocês vão andar cocheando? Talvez você pense que está saindo da sua casa querendo trazer uma ótima adoração ao Senhor, e talvez você apenas está oferecendo esmola, ou melhor, pedindo esmola, porque o Senhor ele não precisa de nada. Talvez você pense que está orando muito, mas é apenas esmola que você está fazendo, porque é igual como diz aqui a canção, porque talvez você não está buscando de todo o coração. Sabe o que o Senhor ele falava diante do seu povo? Olha, eu olharei para vocês quando vocês me adorar de todo o seu coração.
não é de qualquer jeito, é de todo o coração. Não é orar de qualquer jeito, é de todo o coração. Não é limpar a igreja de qualquer jeito, é de todo o coração. Fora isso, você vem ao templo pedir esmola. Fora isso, é apenas esmola que você está oferecendo ao Senhor. E talvez você não perceba. Você não está no lugar dos discípulos. Talvez você esteja no lugar do coxo. Coxeando. Lembre dessa palavra. Essa expressão é como se fosse o seguinte: até quando vocês irão endurecer o coração de vocês para o Senhor? É a mesma coisa que o Senhor ele falou para Faraó. Até quando, Faraó, você vai endurecer o seu coração? Sabe o que é isso? Todos os dias você vem para o culto, mas talvez o novo do Espírito Santo você não consegue se receber mais. Exatamente porque você está com o coração endurecido. Talvez você está com a fé engessada, e talvez você está com a fé fraturada. São coxos de fé que não conseguem mais escutar a palavra do Senhor, sentir o novo do Senhor, que não conseguem mais se envolver diante do culto. Coxo. Pode colocar o versículo de Esther 4:14. Queria dar um outro exemplo para vocês. Em Esther 4:14, que diz o seguinte: Esther, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para isso um momento como este que você chegou até a posição de rainha. Então Esther mandou a resposta para Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não coma nem beba durante 3 dias e 3 noites. E eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Então depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, então assim morrerei. Sabe o que é isso? É a oferta demais que o Senhor deu para Esther. E nós temos outro exemplo. Esther chegou até o palácio. O contexto: Esther chegou até o palácio, porém ela achou que ela poderia seguir diante das suas leis, diante das suas ordens, ou então o seu querer. Porém, o Senhor ele tem um chamado diante de tudo. Não se coloca pessoas em tal cargo por acaso. O Senhor já tem uma direção diante disso. Então Esther, a primeira ordem que teve: olha, Esther, você tem que se apresentar ao rei, porque o povo, os judeus estão fracassando, ou eles estão sendo penalizados. E Esther falou assim: não, eu não posso chegar diante do rei. E a resposta foi: olha, Esther, você recebeu uma grande oferta, porém, se você recusar, o Senhor levanta outra pessoa. E talvez foi para você ser rainha que você vai servir para ser morta no cargo onde você está. Sabe por que dar esses exemplos diante do Velho Testamento e colocar diante do Novo? É para entender que um altar fraturado, ele não consegue escutar a voz do Senhor. Mais uma vez, altar fraturado não consegue escutar a voz do Senhor. Altar fraturado faz você se decair diante da presença do Senhor. Altar fraturado não consegue escutar mais a voz do Senhor. Por isso que nós temos aqui um homem coxo. Atos 3. Não é coxo apenas de paralisia enquanto do corpo, mas também de fé, sem esperança. Então, diante disso, nós começamos a ver que aquela parte que eu falei para vocês no início, antes de iniciar a pregação, sobre a frase é que está na porta do templo, não significa que você está dentro da presença. Está perto do templo não
não significa que você está dentro da presença. O homem, ele foi para a porta do templo esperando ouro, esperando prata. Mas aí o que ele viu foi homens de fé, homens cheios de Espírito Santo. E o que ele teve foi transformação. E por que eu falei dois mundos, o encontro de dois mundos? Porque agora nós começamos a ver que o milagre, ele se deu através de uma pessoa que carregava a autoridade diante do Senhor. Os discípulos. Ele chegou diante do templo, talvez todo mundo foi para adorar ou então buscar o Senhor, mas ele foi o único que se dispôs a poder exercer a autoridade e a graça do Senhor. Ele foi o único que olhou diante daquela situação e começou a falar: essa situação não é coxo, não vou dar ouro, não vou dar prata, eu vou dar algo melhor, eu vou dar a presença do Senhor. É a fé que transforma, a fé que cura, é a fé que transborda, é a autoridade diante do Senhor, porque um altar completo, ele restaura os altares fraturados. Um altar completo, ele restaura altares fraturados. Talvez, por a gente estar ensaiando muito, e se envolvendo muito diante do congresso, o tema sobre autoridade, ele ecoa muito no nosso coração. Talvez em cada ensaio a gente comece a pensar sobre a autoridade diante do Senhor. E quantas das vezes a gente não se pega com um altar fraturado? Estou falando, até me colocando, fazendo aquilo que Paulo falou, subjugando a mim mesmo. Quantas das vezes a nossa autoridade ela está fracassada diante do Senhor? Sabe por quê? Resultado de autoridade é convivência diante do Senhor. A autoridade não se consegue do nada, é convivência, é constância, é todos os dias, é oração, é adoração, é busca, é busca, é busca, é busca. Isso que traz a autoridade diante do Senhor. Então quando eu falo sobre altares fraturados, eu estou falando de mim também. Quantas das vezes nós estamos com o altar fraturado, que nós estamos oferecendo esmola diante do Senhor, e agora eu estou me colocando, quantas das vezes nós oferecemos esmola ao Senhor, achando que nós estamos dando oferta, esmola, mas é oferta, esmola, mas é oferta. A gente confunde. Mas eu já estou fazendo o máximo diante da presença do Senhor. Mas se o Espírito Santo lhe chamou, vá, exerça a sua autoridade. Faça igual os discípulos. Não faça igual a todos que não exerce a autoridade do Senhor, mas ofereça oferta no lugar de esmola diante do Senhor. É fácil você buscar aqui dentro da igreja, é fácil você limpar a igreja, é fácil você sair com os irmãos, pregar a palavra do Senhor, mas o exercício da fé vai quando as portas se fecham, quando você está dentro de casa, a sua atitude é aquilo que carrega diante de você. É fé. Exerça a sua autoridade. Autoridade. No versículo 2 ele diz o seguinte: e Pedro e João, fitando os olhos nele, olhando, e disse: o que é que você espera? Olhou e falou: o que é que você quer? E sabe uma palavra que eu coloquei? Expectativa. Porque no altar, no templo a qual passa muitas pessoas, então o que se espera quando você está retribuindo alguma coisa, quando você está pedindo doação, o que se espera é você receber muito. Então a expectativa dele era: eu vou ter muito ouro. Porém a expectativa dos discípulos era: você vai ter muita autoridade, você vai ter uma graça tamanha que vai oferecer em cura. Mas a expectativa dele era ouro, mas a expectativa dos discípulos era
era autoridade e graça diante do Senhor. Sabe por que isso é importante? Porque os discípulos, eles já saíram com convicção: eu vou exercer a minha autoridade, eu vou exercer a minha autoridade, não importa qual é o resultado, mas eu vou exercer a autoridade diante do Senhor. É a expectativa, aquilo que você traz de casa para o culto. Não é esperando que o louvor, ele ministre um ótimo louvor para que você venha oferecer uma ótima adoração. Não, é você oferecer uma ótima adoração para que assim o céu retribua com uma ótima presença. É você que tem que trazer o céu para a terra. Não é louvor, não é pastor, não é presbítero. É você que está na nave da igreja. É expectativa, aquilo que você traz de casa para a igreja. E uma das coisas que ele fala é: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe o que eu começo a ver isso? Transformação. A fé que transforma. O homem, quando ele é curado, lá no versículo 3, no capítulo 3, versículo 7 e 8, o homem, quando ele é curado, ele sai correndo, pulando e glorificando. São ações diferentes. Ele primeiro anda, olha, corre, testifica, e depois ele glorifica, agradece. Ei, sabe o que eu estou querendo falar? É que está faltando ações suas. Correr, pular, glorificar, andar, ainda é forma de adorar ao Senhor. Glorificar, ainda é forma de adorar ao Senhor. Agradeça, agradeça, agradeça. Seja restituído, mas agradeça, agradeça, agradeça. Exerça a sua autoridade. Autoridade. A glória não é nossa, a glória, ela é de Cristo. Uma das coisas que os discípulos falam é o seguinte: em nome de Jesus, o Nazareno, seja curado. Ele transfere a glória toda para Jesus. Nenhuma ação é nossa, nada é nosso. Então, nessa rápida pregação, eu queria falar para vocês e dizer que talvez você tenha saído de casa achando que está oferecendo o máximo ao Senhor, e talvez que isso basta. Talvez você já saiu com uma ideia de casa dizendo o seguinte: eu só vou para o culto apenas. Só que quando você indaga ao Senhor e começa a dizer que você não vai fazer mais nada, talvez o seu altar esteja fraturado diante do Senhor. Talvez você precisa de uma restauração diante do Senhor. Talvez você precisa buscar mais diante do Senhor. Talvez vocês estão aqui, mas apenas por estar, porque alguém lhe convidou, ou então porque você viu a força. Mas isso tudo também é agência do Espírito Santo. Basta você querer. Altares restaurados só vai com atitude sua. A gente sempre fala isso. Libertação não vem de uma hora para outra. Libertação, ela vem quando o outro quer. Altares restaurados também só vem quando você quiser. Talvez você veio para o culto achando que o Senhor iria falar de alguma forma e não falou. Porém, o louvor, a adoração por completo, o louvor, e agora a questão da palavra, sempre fala na questão de autoridade. Será que você está vindo para a igreja e sendo apenas ouvinte ou participante diante da presença do Senhor? Será que você é ouvinte da palavra, ou será que você é participante da glória do Senhor?
Qual é a demanda que você trouxe de casa? Qual é a expectativa que você trouxe de casa? Será que você está achando que está oferecendo ofertas diante do Senhor, mas apenas está oferecendo esmola? E diante disso, dessas palavras, o que eu tenho para falar para você é: volte, retroceda, comece a olhar mais o Senhor, analise-se e comece a dizer: Senhor, eu quero voltar àquilo que eu fazia antes, não voltar ao passado, mas voltar a velhas atitudes, da questão da palavra do Senhor. Eu quero voltar a pregar como eu pregava, a orar como eu orava. Eu quero voltar, eu quero me restituir, porque é apenas uma atitude sua para ter altares restaurados. É apenas uma atitude sua para ter altares restaurados. Só basta uma atitude sua para que o altar seja restaurado e aquele instrumento que um dia estava parado, para que volte a ser usado diante das mãos do Senhor. Você não é um marginalizado, você é um escolhido do Senhor. Você não está na margem, você está na mira de Deus. Você é alguém, tem nome, tem identidade, e sua identidade está em Cristo, em Cristo, em Cristo. Sua identidade é Cristo. Volte a orar como você orava, a adorar como você adorava. Comece a colocar mais sentimentos diante das suas adorações. Comece a pedir: Senhor, me restitui. Senhor, me faz voltar. Senhor, eu quero ter aquela autoridade que eu tinha antes. Senhor, olha para mim. Basta uma atitude sua. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria convidar o pastor Rivaldo. Um versículo que tem em uma das apresentações, Ezequiel 37, e a gente falava nos ensaios exatamente isso, que nós somos o Ezequiel do nosso tempo. E quando você vai olhar em Ezequiel 37, que o Senhor olha para Ezequiel e diz assim: Ei, Ezequiel, diante desse vale de ossos secos, será que tem como alguém, será que como reviver, tornar exército como era antes? E Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. E ele começa a falar, talvez conjectura, com a intenção de dúvida: não sei, mas tu, que é Deus, talvez saiba. E a resposta do Senhor é: profetiza sobre esse vale. Então nós somos essa geração. Sabe uma coisa que eu falei foi: talvez nós estamos vivendo numa geração que está apagada, está opaca, quando não se vê, não tem mais cores. E talvez nós somos a geração que vai provocar o avivamento. E por isso que a ordem do Senhor é: profetiza sobre esse vale. Profetiza sobre esse vale. Use sua autoridade. Você está aqui todos os dias, você busca o Senhor. Então profetiza, profetiza. Vale de ossos secos, volte a viver. Volte a viver, volte a viver, volte a viver. Começa a profetizar. Exerça a sua fé. Exerça, exerça. E fale: vale de ossos secos, torne a viver. Torne a viver. Comece a exercer sua fé. E todos os dias propague uma palavra. Todos os dias. E dizendo: vale de ossos secos, torne a viver. Antes de entregar, eu queria que vocês fechassem seus olhos. Eu queria orar por vocês. Eu queria que vocês orassem por vocês mesmos. E começassem a dizer: Senhor, me restaura. Amém? Senhor Deus e Pai, entrou na tua presença, Deus, mais uma vez te agradecendo por tudo, Pai.
muito obrigado pela tua presença, Deus. E também, Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem falado com cada um de nós, Deus. Mas agora, Pai, eu te peço para que o Senhor olhe para o nosso coração de maneira individual. E Deus, aceita a nossa oferta que nós estamos lançando sobre o altar. Nós agora entendemos o que é oferta e o que é, Pai, simplesmente esmola, Pai. Mas agora nós estamos entregando de todo o coração a nossa oferta diante de Ti. Toca no coração do Teu povo, Pai. E mais uma vez eu te peço, exerça Tua função aqui neste local, aqui neste ambiente, Deus. Nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas hoje quer dar um passo de fé, hoje quer aceitar Jesus, entregar a sua vida a Jesus? Ou se está afastado dos caminhos do Senhor, quer renovar a sua aliança? Se tiver alguém nessa noite, levante a mão, nós vamos orar por você. Tem alguém que quer renovar a aliança? Tem aqui um jovem que vai aceitar Jesus? Vem Lucas, tem Lucas ali. Tem mais um irmão ali no meio. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? Se tiver, levante a mão. Levante a mão, nós vamos orar por você. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Jesus está te chamando. Jesus está te chamando aqui agora. Vem filho, vem filha. Se você hoje, tem mais um jovem aqui, tem mais um, ó. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? Pastor, hoje eu quero uma mudança na minha vida. Hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Sai do teu lugar, vem, Jesus está te chamando. Já temos aqui 3 pessoas. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Jesus está chamando você. Aleluia, aleluia. Canta para Jesus. Eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que há por mim, hoje é sua morada. Perguntar pela última vez: tem mais alguém que quer renovar a aliança ou entregar a vida para Jesus? Tem mais alguém? Não tem? Então vamos orar para quem está aqui na frente. Pai, no nome de Jesus, aqui está, Senhor, 3 jovens na tua presença. Alguns estão renovando a aliança, outros estão entregando a sua vida.
Nós queremos, Senhor, declarar, Pai, a falência de toda a investida do inimigo, a falência de todo o levante do inferno contra a vida deles. Senhor, Tu és o grande Deus que livra, Tu és o grande Deus que restaura, Tu és o grande Deus que cura. E nós queremos essa noite Te pedir, Pai, com humildade, envergonha o diabo, envergonha Satanás essa noite, firmando os pés desses jovens na Tua presença, enchendo eles do Teu Espírito Santo. E nós queremos Te pedir, perdoa os pecados, perdoa as veredas por onde eles andaram, que somente o Senhor sabe. Senhor, limpa a mente, limpa o coração, escreve o nome deles no livro da vida e do Cordeiro, para que no grande dia possa lembrar desse momento. Pai amado e querido, queremos também Te pedir saúde, queremos Te pedir, Pai querido e amado, que o Senhor cubra eles com a Tua proteção, que eles possam ser escondidos na sombra do esconderijo do Altíssimo, que o inimigo possa cegar quando vierem contra eles, e que eles possam chegar em paz. Nós queremos profetizar que daqui sairão pregadores, cantores, homens, pais de família. Sairão daqui, Senhor, pessoas cheias da Tua presença para cumprir o Teu chamado. Quando a igreja não quer, o Senhor traz de fora, lava com Teu sangue, purifica e levanta para trabalhar no Teu reino. É assim que nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz: eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Pai, no nome de Jesus, leva a Tua igreja para casa, Senhor, guardada e protegida. Livra, Senhor, o Teu povo do assalto, do acidente, do empecilho do inimigo. Livra, Senhor, para que se o homem mau cruzar o nosso caminho, por 7 ele sairá, como está escrito na Tua palavra. Guarda a nossa ida para casa, em nome de Jesus. A igreja diz: faça assim com as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. E a igreja diz: amém, tchau. Tua chama